Hoje a entrevista é com o Igor Rincon, hacker experiente, streamer e organizador do Ultimate Hacker Championship. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking, e este é o Entrevistando Hackers, que funciona da seguinte forma. Eu envio um vídeo com uma pergunta para o entrevistado e ele me envia outro vídeo com a resposta. Assim por diante, até finalizarmos essa entrevista assíncrona. Então, bora para a conversa! Eu sou Afonso da Silva, profissional em segurança da informação, e hoje eu vou falar com Igor Rincon. Seja bem-vindo, Igor, e é uma honra ter você aqui. Agradeço aí, o espaço e a honra é minha de estar aqui, falando um pouco com o seu público aí sobre segurança, hacking, carreiras e afins. Muito obrigado. Então, primeiramente eu gostaria de saber o que você faz hoje, com o que você trabalha, quais são os seus projetos e se você possui algum tipo de certificação, faculdade, curso e por aí vai. Que é um hacker ético. Sou um engenheiro de segurança. Existe um nome meio popular assim que a galera usa no mercado de segurança para chamar tipos de pessoas como eu assim, que é um hacker ético, né? E basicamente o que eu faço no meu dia a dia é que eu ofereço uma perspectiva ofensiva para empresas sobre problemas que podem acontecer no negócio ou problemas que podem acontecer no produto ou na tecnologia que está implementada ali, né? Então, eu ajudo a empresa a entender os riscos que ela enfrenta no dia a dia quando ela implementa alguma configuração errada em alguma camada de tecnologia ou quando ela não tem uma solução de segurança específica para resolver um problema ali que foi encontrado, algo nesse sentido. Só que eu gosto do tema de segurança de uma forma mais ampla, né? Então, hoje eu trabalho, por exemplo, com segurança em nuvem, eu com ambientes AWS, por exemplo, eu trabalho com segurança até dentro das pipelines de CI/CD do código ali que está saindo desde o desenvolvedor até chegar ali no ambiente de produção dentro de um container, por exemplo. Então eu gosto de segurança numa perspectiva mais ampla do que especificamente a perspectiva ofensiva, né? Então eu consigo contribuir para a empresa em um todo, assim, quando a gente está falando de segurança. Sobre certificado e sobre ensino superior, eu tô com 25 anos hoje, né? Hoje eu tenho 25 anos de idade. E eu tô no mercado de segurança desde 2012, 2013. Então vai fazer aí mais ou menos 7 anos, 8 anos que eu tô no mercado de segurança. E eu não tenho ensino superior e eu não tenho nenhuma certificação até hoje que eu tirei, né? E por que eu não dei foco em faculdade e eu não dei foco em certificação até hoje na minha carreira? Porque eu sempre acreditei que para você encontrar oportunidades, você tem que saber se expor. Você tem que saber com quem conversar, você tem que saber como conversar, você tem que saber o tipo de conteúdo que você está criando, você tem que saber como se expor para o mercado ou para a comunidade. E é uma ótima forma de você conseguir oportunidades e foi assim que eu fiz a minha vida inteira. Bons relacionamentos, com boas pessoas, conversando com as pessoas, mostrando que eu sou capaz e como eu posso resolver problemas de segurança, num exemplo, né? E meu perfil também é um perfil muito autodidata. Então eu sempre fui uma pessoa que eu busquei conhecimento, eu sempre fui atrás de entender problemas que estavam acontecendo no mercado, sempre fui atrás de entender fundamentos de computadores ali, como computadores funcionam, como é que se faz um código, como é que as redes funcionam, os protocolos de redes, os protocolos de uma camada de rede, como é que ele funciona, né? Como os protocolos funcionam. Então eu sempre fui uma pessoa muito autodidata de ir atrás do conhecimento em si, né? E eu acho que isso é um diferencial e às vezes sendo uma pessoa desse jeito, você não precisa às vezes seguir ali os caminhos mais burocráticos para você conseguir se posicionar no mercado de trabalho, né? Mas porém tem um problema, porque isso funciona num cenário muito micro. O cenário, por exemplo, Brasil. Então, no Brasil, você fala português, você conhece as pessoas e você se expõe no mercado nacional. Só que quando você vai querer ir para fora do Brasil, quando você vai querer se expor numa empresa fora do Brasil, vai querer, sei lá, conseguir um trabalho que te pague em dólar, por exemplo, que é uma coisa interessante, né? Quando você morar no Brasil, às vezes, e ganhar em dólar, você ganha, sei lá, vezes 5. Então, é uma coisa interessante aí pro seu bolso, né? Pro seu financeiro, você tem um problema. Porque as empresas de fora, às vezes elas pedem certificação, às vezes elas pedem ensino superior, e como você não tem esse relacionamento direto com as empresas de fora, você tem um problema. Porque você não se expôs para essas empresas de fora, portanto elas não te conhecem.
Então esse ano agora, de 2020, eu comecei a fazer ensino superior, então eu estou fazendo uma faculdade aí para tentar destravar essa burocracia quando você quer oportunidades maiores aí, você tenta achar oportunidades maiores, né? E eu também vou começar a tirar algumas certificações de segurança. E tudo isso baseado nesse sentido de destravar essas burocracias aí mais formais quando você quer tentar conseguir oportunidades melhores aí para sua vida, né? Com que idade que você começou a se interessar pela segurança da informação e pelo hacking? E eu queria também saber se você lembra qual foi a primeira vez que você hackeou alguma coisa. O meu interesse por computadores e hacking ele começou muito cedo, né? Então ali eu nasci em 95, né? 1995. Ali em 2002 eu ganhei o meu primeiro computador com 7 anos de idade, né? E aquilo foi uma revelação para mim. Eu me surpreendi, ali eu encontrei o mundo que eu estava esperando encontrar, né? Ali eu realmente achei uma coisa que eu nunca esperaria que eu acharia na minha vida até meus 7 anos de idade, né? Eu com 7 anos de idade ali, nunca achei que eu encontraria algo parecido com aquilo que eu estava na minha frente, que era um computador, né? Então foi paixão à primeira vista. Eu comecei a mexer ao computador, comecei a mexer em tudo que eu achava, deletar arquivo, tentar olhar ali dentro dos arquivos que eram como que as coisas estavam acontecendo ali. Naquela época era internet de escada, né? Então de segunda a sexta, a sábado, não tinha conexão com a internet, né? A não ser que você fizesse conexão ali após meia-noite, né? Mas, sei lá, minha mãe às vezes não deixava eu ficar ali no computador após a meia-noite. Então, de segunda a sexta ali era um computador desconectado da internet, né? Eu tava até conversando com um amigo meu hoje, ontem na verdade, e a gente tava falando que as pessoas hoje em dia elas não sabem o que é um computador sem internet, né? E naquela época a gente tinha computadores sem internet, a gente mexia ali, abria o CMD, ficava digitando coisa ali para ver se a gente descobria comando, depois quando a gente descobria que tinha um help no CMD, a gente ficava ali tentando descobrir como é que a gente fazia para dar comando. Então eu debulhava ali computadores, né? Dos 7 anos até os 9 anos de idade, onde ainda tinha internet de escada, acho que eu fui ter internet de banda larga a primeira vez com 14 anos de idade, 15 anos de idade, não sei. E ali, até os meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu ficava ali mexendo no computador sem entender muito bem o que estava fazendo, né? Ficava tentando ali. Eu lembro que eu tentava escrever uns programinhas em Pascal na época, que era uma linguagem que eu baixei uns cursos ali para ficar estudando e mexendo com programação. E com 9 10 anos de idade eu baixei um jogo, né, chamado Brasfoot, mais ou menos ali em meados de 2004, né? Eu baixei um jogo chamado Brasfoot e esse jogo ele tinha uma versão free e ele tinha uma versão paga. Então você poderia ali jogar, né, a versão free por um tempo e se você pagasse você tinha a versão paga ali com um monte de coisa nova que você tinha. E aí eu comecei a jogar e eu fiquei meio assim, cara, será que tem como. Será que existe algum modo de eu jogar esse jogo de maneira paga, sem pagar? E eu comecei a procurar. Então, ali quando chegava ali meia-noite no dia da semana, né? Eu com 10 anos de idade ali já estava mais livre para fazer algumas coisas, né? Quando chegava ali meia-noite, a gente fazia aquele pulso lá de internet de escada, né? Que ficava, se não me engano, até às 6 da manhã, ou 7 da manhã, não lembro. Então eu tava ali mexendo na internet de madrugada, pesquisando, né? Na época eu acho que nem Google eu conhecia direito, acho que um provedor de pesquisa chamado KD, um engine de busca ali chamado KD. Então eu procurava as coisas ali, né? Mexia, e aí eu achei um negócio chamado cracking de jogo, né? Que era um negócio que você baixava no computador. Possivelmente tinha algum trojan, algum vírus naquele negócio, mas você baixava no computador e você instalava e ele deixava o jogo que era free, pago, sem você pagar nada. E aquilo me apaixonou, né? Que negócio subversivo, né? Que negócio. Claro que eu não pensei na época que negócio subversivo, né? Mas como assim eu consigo ter controle de algo? Como assim eu consigo pegar um negócio aqui e fazer ele funcionar de uma outra maneira, né? Como assim? Como é que isso funciona? E aquilo me deixou louco, né? Eu comecei a pesquisar. E naquela época eu não tinha esse negócio de hacking, não existia a palavra hacker pra mim. Eu não tinha contato com essa cultura, né? Assim, não era um negócio normal pra mim, né? Ter contato com a palavra hacker. Eu não sabia que essa palavra existia. Então eu comecei a pesquisar ali coisas sobre jogos mesmo, enfim, diversas coisas. E aí ali com meus 12 anos de idade, né, 11, 12 anos de idade, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava SQL Injection, sabia ali mais ou menos como é que funcionava algumas vulnerabilidades. E eu tinha uma tia, né, uma madrinha que ela não morava em Goiânia, que eu sou de Goiânia, né? Ela morava em São Paulo já. A empresa dela tinha um site
Era um site bem simples ali, acho que era feito em PHP, se eu não me engano. E eu comecei a mexer nesse site. E aí, mexendo no site, eu achei uma tela administradora. Eu achei uma tela ali onde você conseguia, na verdade, logar como um cliente ali para fazer compras na época no site. Era um negócio bem moderno pra época, assim. Era tipo um e-commerce na época, que era um negócio bem moderninho que existia. Você entrava no site ali, fazia compras no site da empresa dela. E aí eu consegui trigar ali um SQL Injection no site, consegui, cara, arregaçar o bagulho, acessar um monte de informação, não sei o quê. E aí, aquilo ali, um sentimento de poder, né? Como assim, cara? Eu hackeei, acessei o banco de dados do site, que coisa louca. E aí, o que eu fiz? Eu peguei ali, né, aquela vulnerabilidade, liguei para minha tia, que trabalhava na empresa, ela era do departamento comercial, departamento de compras, eu não lembro. E aí eu reportei pra ela, falei, ó, se liga essa vulnerabilidade que eu achei. E, cara, 12 anos de idade, né? Então, se liga essa vulnerabilidade que eu achei aqui. Como assim eu vou explicar por uma visão de negócio o que era aquilo, né? Eu não sabia o que era. Eu simplesmente reportei a vulnerabilidade ali, mostrei como é que eu fiz pro cara de TI da empresa e ele me pagou. Ele mandou um. Ele falou que ia pagar um Big Mac pra mim na época do McDonald's. Ele mandou lá pra conta da minha avó, da minha mãe, acho que, sei lá, R$ 20, R$ 25. E era pouco, né? Tipo, pra uma criança de 12 anos era muito, na verdade, né? Só que era pouco, assim, para pensar. Era tipo o meu primeiro bug bounty, né? Com 12 anos de idade. É bizarro pensar isso. E aquilo ali me apaixonou. Eu falei, ó, se tiver como trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso. Só que eu não sabia que existia trabalho na época com isso, assim, segurança da informação, não imaginava, né? Eu tinha pouco contato com as pessoas nessa época, né? Contato com. Eu tinha, sei lá, alguns IRCs que eu acessava na época, alguns IRCs assim. Isso aí já em 2005, 2006, né? Então eu acessava ali, né, alguns IRCs, algumas coisas assim, e, e era um negócio bem interessante. Só que eu não esperava que um dia eu ia trabalhar com isso, porque eu não sabia que tinha, na verdade, como trabalhar com isso. Eu pensava ali que eu, na época, eu não lembro o que eu queria ser, assim, mas eu não era, pensava que eu ia trabalhar com TI. Então eu fiquei ali mexendo, estudando e me apaixonei por aquilo sem nem saber que a palavra hacker existe, sem nem saber que aquilo ali era segurança da informação. Era só tipo um negócio que eu gostava de fazer porque eu achava muito subversivo e tinha um sentimento ali por trás daquele negócio que eu queria entender o que estava acontecendo. Então eu hackeava as coisas, não era nem pra tipo, putz, vou invadir, vou destruir, vou fazer um deface aqui. Não, eu hackeava ali, o que esse sistema faz? Como é que eu posso entrar nesse negócio aqui para tentar entender como é que é criado esse sistema, o que ele está fazendo aqui por trás. Então era muito desse sentimento que eu tinha ali, né? Então, Igor, eu gostaria de saber como que é a vida de streamar um conteúdo de segurança da informação. É algo totalmente diferente do que o pessoal está acostumado hoje. E você acredita que isso vai ficar tão popular quanto os games, quanto as streams de jogos, por exemplo? Será que isso vai se tornar alguma coisa comum daqui a alguns anos, fazer stream de programação, de hacking? Qual que é o teu ponto de vista quanto a esse assunto? Assim, eu acho que antes de contar como é isso, né, pra mim, eu acho que é interessante explicar o porquê, né? Eu sempre estudei. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ir atrás de conhecer coisas novas, tecnologias novas, desde criança, né? É um perfil meu que eu sempre estou estudando, assim, nem sem necessariamente ter um mentor ou um guia por trás, né? Então eu tô sempre ali estudando, procurando as coisas. E esse ano, ali no carnaval, mais ou menos, né? Fevereiro, algo do tipo, eu tava estudando, eu tava sozinho aqui em casa, né? Porque aquele negócio, né, cara? Nerd é difícil curtir carnaval, né? Os caras curtem uns bagulho diferente. E aí eu tava ali estudando, mexendo no computador, fazendo CTF, sei lá o que eu tava fazendo. E eu pensei, putz, seria muito legal, talvez, né? Se eu começasse a streamar isso que eu tô fazendo, né? Se eu começasse a botar na Twitch. Eu nunca tinha entrado na Twitch, nunca tinha mexido nada de Twitch. Eu não sou um cara que fico vendo jogos, sabe? E aí eu pensei, eu vou então fazer isso. Então abri ali o OBS, aprendi a configurar ali no mesmo dia ali. Coloquei lá, as primeiras streams ficaram horríveis. Eu lembro até hoje, eu acho que eu tenho alguns vídeos aqui, inclusive. E aí eu comecei a streamar, tipo, eu hackeando as máquinas, jogando CTF, esses negócios assim. E foi bem interessante, assim, porque teve uma certa receptividade do público ali, né? Mas não tanta. Porque eu, sei lá, eu tinha duas pessoas assistindo, três pessoas assistindo. Eu curti muito essa interação ali com as pessoas, né? Pessoas tipo, Igor, eu acho que você poderia resolver dessa forma aqui, ou você poderia invadir dessa forma aqui. E aí eu percebi que, na verdade, era muito mais. Eu ganhava muito mais, aprendia muito mais
quando eu tava com outras pessoas ali, né? E se eu parar pra analisar o meu histórico, eu sempre fui uma pessoa que gostei de pessoas, né? Eu sempre gostei de estar junto de pessoas, eu sempre gostei de fazer coisas em grupo, né? Eu sempre adoro ali aquela interação com as pessoas, né? De poder você dizer uma ideia, a pessoa falar que sua ideia não tá tão correta e você ter essa troca de informação, essa melhoria, né? E a stream, o formato da stream, o formato da Twitch, ela veio muito dessa forma pra mim, né? Então foram pessoas ali que estão comigo, aprendendo junto comigo com os meus interesses e dizendo, putz, Igor, eu acho que isso aqui seria melhor você fazer dessa forma. Então eu aprendo ao mesmo tempo que eu ensino, porque eu tenho a minha experiência, a minha bagagem, as pessoas possuem lá as bagagens delas, né? E a gente tem essa troca de conhecimento que eu acho um negócio fantástico, né? Então eu acho que muito do que me apaixonou na stream foi essa interatividade com as pessoas. E o que eu acho, tá, em relação a futuro? Eu acho que é uma coisa que eu até estava conversando com esse mesmo amigo que eu falei que estava conversando sobre esse negócio de computador. Eu acho que a geração atual, muito da minha geração e a geração que está vindo na verdade aí, já uma geração após a minha, as pessoas elas já nascem comunicadoras, né? Elas já nascem sabendo se comunicar muito bem com a internet, já nascem sabendo se comunicar muito bem com as pessoas. Eu acho que é uma geração que se comunica bem. E eu acho que com certeza vai ser cada vez mais comum essa interatividade em relação a conteúdos de tecnologia. Tantos conteúdos de pessoas fazendo código, conteúdo de pessoas, sei lá, estudando redes e conteúdo de pessoas hackeando. Porque hackear nada mais é do que você pegar um conhecimento, que no caso é um conhecimento relacionado a computador, no meu caso, e você tentar fuçar nesse conhecimento até você chegar a um ponto que você consegue modificar as coisas como elas funcionam ali, né? Você consegue realmente pegar ali um computador e falar, cara, eu vou acessar esse computador de alguma forma, eu vou invadir esse computador de alguma forma, né? Então, eu acho que vai ser cada vez mais comum esse tipo de produção de conteúdo mais interativa com o público. Eu acho que eu não fui o primeiro e também eu não fui o último a fazer isso. Eu não sei quem foi o primeiro que começou a fazer isso na stream, para ser bem sincero, aqui no Brasil, né? Mas uma coisa muito interessante que eu percebo é que tem muita gente surgindo fazer isso, né? Tem muita gente surgindo e começando a fazer isso. Tem lá o Gustavo Robertux que faz isso na Twitch, tem o RiffBR que faz isso, que é o Manuel, né? Que ele faz isso, tem o Geolado que faz isso. Então tá começando a aparecer muita gente que faz isso. Cara, gente não, tipo, já que tá há tempo no mercado igual eu. Tem, por exemplo, lá o Hacker Aprendiz, que é um cara de, sei lá, acho que tem 15 anos de idade, tá começando a fazer isso. Então, assim, tá sendo muito interessante, é uma coisa que tá crescendo muito, né? Então, eu acredito que as streams de segurança, as streams de hacking, elas vão ser algo ela vai ser algo que realmente vai crescer muito, sabe? Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter grandes produtores de conteúdo aí, mostrando conteúdo sobre hacking, sobre segurança e sobre qualquer tipo de coisa relacionado a esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que sim, é uma coisa que vai crescer e tende a crescer. Agora eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para o pessoal o que você faz nas suas lives hoje e o que é o HC. Faço streams, né, lá na Twitch, para quem quiser encontrar lá é twitch.tv/rinconhacking. Eu faço streams de domingo, segunda, quarta e sexta às 8 horas da noite, né, às 20 horas. Então, sendo um formato, né, que segunda, quarta e sexta eu faço algumas streams mais didáticas, né? Então, basicamente ali sou eu hackeando alguma máquina virtual, algo do tipo, alguma máquina lá de sites como TryHackMe e o Hack the Box. Então, sou eu hackeando máquinas ali, né, falando desde o processo de enumeração, de enumeration, de exploração, de exploit, ou desenvolvimento de exploit, até a fase de pós-exploração, né? Então sou eu ali fazendo um processo de hacking, processo de pentest, né? Junto com o público lá, a gente conversando, trocando ideia, tentando entender como é que a gente pode fazer isso da melhor forma. Então, é um conteúdo mais didático, né? E aí no domingo eu faço um campeonato de hackers, né? Um campeonato hacking que a gente chama de UHC, né? Ultimate Hacker Championship. E como é que isso funciona? O HC, então, sexta-feira à meia-noite, ele começa ali uma etapa classificatória, né? Sexta-feira à meia-noite, então, sexta-feira à meia-noite é liberado ali a máquina para o pessoal hackear. Então, uma máquina que a gente sobe ali, né? O Cadu, no caso, o Carlos Crossec, que é o meu parceiro nesse projeto aí, ele sobe a máquina ali sexta-feira lá no Discord, né? Pra galera invadir. Então, eu tenho um Discord lá, quem quiser entrar. A gente libera essa máquina. E dentro dessa máquina tem diversas vulnerabilidades.
E aí as pessoas elas exploram essas vulnerabilidades para tentar invadir essas máquinas e tentar conseguir o que a gente chama de flags, né? Flags basicamente são os textos ali que você acha em arquivos de texto dentro da máquina invadida. Quando você invade a máquina, você acha lá esses textos, né? E as pessoas que invadem essas máquinas, então, elas acham esse texto e elas colocam esse texto num site que a gente criou, que é um ranking que a gente criou lá. E aí as pessoas elas vão se classificando e subindo pontos ali de acordo com que elas vão invadindo as máquinas, né? Então, as pessoas elas se classificam, então, as 10 pessoas que conseguirem chegar no final ali da etapa classificatória, elas vão se classificar para o domingo, e aí domingo, às 8 horas da noite, a gente começa ali a transmitir o HC. Então sou eu e o Cadu narrando ali hackers, né, transmitindo a tela dele, mostrando como é que eles invadem, narrando hackers invadindo uma máquina. E aí a pessoa que mais fizer pontos até meia-noite, ou a pessoa que conseguir invadir a máquina até meia-noite, a gente paga a premiação ali. Normalmente essa premiação é de R$ 1.000, né? A gente paga a premiação de R$ 1.000 ali pro ganhador, porque ele conseguiu invadir a máquina e conseguiu ali realmente fazer a invasão completa da máquina ali, né? Desde ele ter o IP da máquina até ele conseguir ali um acesso super administrador na máquina, um acesso root, né? Então, isso é um projeto meu educador aí, com uma forma de engajar pessoas a estudarem sobre segurança, né? Porque o mercado de segurança da informação hoje tem muita vaga e não tem gente suficiente para preencher essas vagas. Então, a gente pensou a forma assim, vamos criar um campeonato, porque a gente premia as pessoas e as pessoas elas vão estudar formas de hackear, estudar segurança ofensiva e para que elas possam disputar o campeonato ali no domingo e realmente nessa disputa do campeonato no domingo ali, elas possam ganhar uma premiação ou então se expor para o mercado, né? Igual eu falei, que uma das coisas mais importantes que eu acredito é se expor. Então elas se expõem ali para o mercado, mostrando que elas são boas, são boas pessoas ali, que conseguem invadir máquinas e conseguem, enfim, realmente invadir e conseguir as coisas, né? Então o HC é uma forma de a gente motivar as pessoas a estudarem mais sobre esse tema que a gente acha fantástico, que é hacking e segurança da informação, né? Então basicamente é isso. Igor, o Capture the Flag é o mais novo eSport? Qual é o potencial competitivo disso e como que você vê o Capture the Flag daqui a alguns anos? O Capture the Flag como um jogo, né? Eu vejo o Capture the Flag como um jogo como qualquer outro jogo, como um jogo como Counter-Strike, como um jogo como Dota, League of Legends. Eu vejo o CTF muito nesse sentido, né? O CTF, para quem não sabe, o que é um CTF? CTF, então, é o Capture the Flag. Ele é o que criou esse formato aí que a gente usa no HC, né? Que é o formato de você invadir uma máquina e conseguir essas flags lá que a gente chama de texto, né? Strings, são esses textos que você acha no computador que você invade. E você, com esse texto, você consegue colocar ali num site e pontuar, né? Você consegue criar uma pontuação. E existe uma certa competição, porque imagina que é o seguinte, você tem uma máquina, essa máquina ali tem várias pessoas, vários times preparados ali para invadir essa máquina, e quem invadir primeiro, quem conseguir invadir a máquina e conseguir mais flags, né, que a gente fala, vai subir no ranking e conseguir pontuar, vai conseguir pontuar ali o time, ou pontuar a pessoa, né? Então, basicamente, Capture the Flag no sentido de hacking é isso, né? Uma máquina que você invade, acha strings lá, coisas, e você pontua basicamente ali de acordo com que você avança no seu hacking, né? E eu vejo isso como um jogo. Eu acho que isso é um jogo e eu acho que isso, como qualquer outro jogo, como Counter-Strike, como Dota, como League of Legends, ele tem que ser um esports. Eu vejo que daqui a um tempo vai ser comum cada vez mais a gente ter mais campeonatos streamados de CTF streamando tela das pessoas. Eu sei que aqui no Brasil, quem está fazendo isso hoje em dia, né, quem está fazendo um campeonato que streama a tela de pessoas hoje no Brasil é só a gente lá do Rincon Hacking. Eu vi que agora o pessoal da CTF-BR, eles começaram a fazer, então, 9 de agosto de 2020, se eu não me engano, mas agora em agosto de 2020, vai ter um campeonato streamado pela CTF-BR, né? Quem quiser saber mais, eu posso deixar o link aqui na descrição, se você me permite, eu deixo o link aqui na descrição do CTF-BR para vocês darem uma olhada, quiser assistir lá eles streamando. E eu acho que isso vai começar a ser cada vez mais comum, porque se existem times,
existe uma certa competição para conseguir invadir máquinas e tem como você streamar e ensinar pessoas e mostrar a tela das pessoas como é que elas estão fazendo isso, eu acho que existe um formato de e-games muito interessante aí, porque existe um público, são públicos que são viciados nesse negócio de hacking, cara. Hacking é um negócio muito sexy, né? Você vê a pessoa ali invadindo a máquina, explorando vulnerabilidades e invadindo máquinas, achando coisas, é um negócio muito massa. Então tem gente que curte isso, e se tem gente que curte isso, tem gente que assiste isso. Se tem gente que assiste isso, isso pode virar um esportes. Então eu vejo que sim, vai virar um esporte. Eu acho que o desafio é gigantesco de conseguir fazer isso. Eu acho que dessa forma, sim, a gente está tentando construir aqui no Brasil o CTF como esportes, né? Eu acho que a gente está muito forte nesse sentido, tentando fazer esse objetivo ser cumprido, né? Mas para esse objetivo ser cumprido, a gente precisa que outras pessoas façam outros campeonatos, né? Não tem como só tipo a galera do Rincon Hacking fazer esses campeonatos lá e a gente ficar streamando só a gente, né? A gente precisa lá que outras pessoas comecem a fazer campeonatos streamando aí, para que a gente crie uma cultura de esportes no Brasil, né? Só existe uma cultura se há mais de uma pessoa, mais de uma galera acreditando nisso, né? Então, eu com certeza vejo que daqui nos próximos 5 anos o CTF vai ser um esportes como algo normal, como você assiste um CS, como você assiste um Dota, você vai assistir uma galera jogando CTF hackeando máquina. Então, isso é o que eu acredito. Bug Bounty e CTF são parecidos? Ou são coisas totalmente distintas? Primeiro a gente pode falar um pouco, né, o que é Bug Bounty, e a gente entra um pouco nessa diferença do Bug Bounty e do CTF, né? No mercado de segurança ofensiva, né, quando você vai trabalhar com segurança ofensiva, igual o meu caso, você tem algumas formas de você conseguir trabalhar com isso, tá? Então, normalmente existem 3 formas para você ser um pen tester, né? Você ou trabalha numa consultoria, e aí você vai dar consultoria de pentest para outras empresas e invadir as empresas, produzir relatório ali num tempo específico, né? Então você vai lá vender uma consultoria para um banco, por exemplo, pentest. Então você tem ali uma semana, por exemplo, para você fazer invasão no sistema e montar um relatório e entregar para o banco o que você fez, né? Com as dicas ali de como corrigir, enfim, você tem essa forma de trabalhar na consultoria. Ou você trabalha numa empresa, você trabalha dentro da empresa, dentro de um banco, por exemplo, no time ofensivo deles, e aí você vai lá diariamente testar aplicações da empresa, testar a infraestrutura, ver ali onde estão as vulnerabilidades, os pontos mais arriscados, né? E vai criar um relatório, enfim, para o time de desenvolvimento corrigir, ou para o time de infraestrutura corrigir a vulnerabilidade que você encontrou, ou você empreende. E aí, se você empreende, você cria uma empresa para você fazer uma consultoria ou algo nesse sentido, né? Então, ou você é empregado de uma consultoria, ou você trabalha dentro de uma empresa, um banco, ou você empreende e constrói ali o seu próprio serviço para você ofertar para o mercado, né? Nesse sentido, nesses 3 sentidos, você trabalha com uma coisa que basicamente você recebe um salário ou recebe um contrato de um cliente, né, algo do tipo, lá por, sei lá, vamos supor, contrato de 30 mil reais no Pentest. Então você recebe lá um contrato de 30 mil reais ali para você trabalhar uma semana e aí você vendeu suas horas. Então você vendeu 40 horas numa semana para receber, por exemplo, 30 mil reais e aí você vai trabalhar essas horas e receber 30 mil reais. É claro que nesse sentido de 30 mil reais, eu estou falando mais no sentido de um empreendedor, né? Quando você é um pentester, e normalmente você vai cobrar, sei lá, entre 300 reais e R$ 1.000 a hora, né? Então, você vai cobrar, sei lá, a R$ 1.000 a hora, você vai trabalhar 40 horas, você vai cobrar 40 mil reais, né? Ali do seu cliente que você está desenvolvendo o seu pentest ali. Então, tem esse formato de venda de horas, né? Então, você trabalha X horas para ganhar X reais. Esse é o formato mais comum, é o formato de pentest, né? Existe uma outra coisa que é o seguinte, existem algumas empresas que elas possuem um programa de bug bounty. Então a empresa ali, um banco, por exemplo, ele reserva uma parte do budget ali, reserva uma parte da grana de investimento em segurança para que ele pague por vulnerabilidade encontrada. Então o analista de segurança ofensiva ali, o pentester ou o hacker ético, né, chame como quiser, ele procura vulnerabilidade no sistema da empresa ali, vulnerabilidade no sistema web, no sistema de infraestrutura, e ele acha alguma vulnerabilidade. E essas vulnerabilidades elas podem ser classificadas desde vulnerabilidades baixas, vulnerabilidades médias, vulnerabilidades altas e vulnerabilidades críticas na perspectiva de risco. Então existe ali um negócio chamado CVSS, que você classifica o risco de uma vulnerabilidade e aí você submete ali a vulnerabilidade para a empresa, né?
como que normalmente essas vulnerabilidades elas são submetidas? Como é que o pesquisador ali, o analista de segurança ofensiva, ele pode enviar essa vulnerabilidade para uma empresa, tá? Ele envia através de plataformas de bug bounty, que aqui no caso do Brasil a gente tem a Bug Hunt, que eu vou até deixar o link aqui na descrição para quem quiser entender um pouco mais sobre a Bug Hunt. Então, você como um pesquisador de segurança, um analista de segurança ofensivo, você acha vulnerabilidades ali numa empresa específica, e você reporta a vulnerabilidade através dessas plataformas de bug bounty, como no caso eu citei aqui a Bug Hunt. E aí a Bug Hunt ela vai receber a vulnerabilidade, ela vai enviar essa vulnerabilidade para o cliente dela, que aí pode ser um banco, algo do tipo, e você vai receber por vulnerabilidade que você encontra. Então você tem dois modos aqui então de ganhar dinheiro. Ou você vende as suas horas para uma empresa e você recebe lá por horas trabalhada, ou você performa ali em achar vulnerabilidades e recebe por isso. Isso que chama Pentest, isso que eu mostrei para vocês, que é o primeiro modelo, e esse outro modelo ele chama Bug Bounty. E qual que é a diferença em relação à recompensa, né? No modelo, você sempre vai ganhar o mesmo, independente da quantidade você sempre vai ganhar o mesmo. Se você trabalhar aquelas horas ali, dificilmente você vai ganhar mais ou ganhar menos, porque você está recebendo um salário para isso, né? No sentido de que você trabalha para uma consultoria ou para uma empresa. E aqui não, aqui você vai ganhar de acordo com quanto você performa. Então, se você acha 3 vulnerabilidades críticas no mês, cada vulnerabilidade valendo 20 mil reais, por exemplo, você vai ganhar 60 mil reais. Se você acha 10 vulnerabilidades críticas no mês, você vai ganhar 200 mil reais no mês. Se você acha uma vulnerabilidade baixa, você vai ganhar, sei lá, 300 reais no mês. Então, nesse sentido aqui, você tem mais uma estabilidade, né, contratual com o seu cliente ali, porque você vai receber salário em relação ao tempo que você trabalha, e nesse outro modelo aqui, você vai receber de acordo com o que você performa, né? Então, o Bug Bounty é isso. E qual que é a diferença dos dois na perspectiva da empresa que contrata, tá? No Pentest, a empresa ela paga por horas, então ela contrata ali 40 horas do trabalho de um Pentester, por exemplo, para achar vulnerabilidade. E aí o Pentester tem essas horas para trabalhar, né? Então, independente se o Pentester ele entrega um relatório meia boca ali, ou se ele entrega um relatório bom, um relatório com várias vulnerabilidades, vários finds, a empresa vai pagar o mesmo valor, independente da entrega. E no sentido do Bug Bounty, a empresa vai pagar para a pessoa somente se ela achar vulnerabilidade. Então, existe um certo interesse da empresa aqui em fazer essas duas coisas, né? Mas as duas coisas, elas não são substituídas. Você não substitui um pentest por um bug bounty. Elas são complementares, né? Porque o pentest ele é muito utilizado ali no sentido de você conseguir obedecer alguns compliances, né? Algumas normas, PCI, por exemplo, que é uma norma que rege muito aí nas empresas que trabalham com cartão de crédito, essas coisas, né? E o Bug Bounty ele é mais para empresas que possuem uma certa maturidade de segurança e que elas querem testar a resiliência dessa maturidade de segurança delas, né? Então, pensa o seguinte, se você é uma empresa que você tem baixa maturidade de segurança, não tem pentest acontecendo, não testou os sistemas, se você entrar num programa de Bug Bounty, você vai perder muita grana, porque você reservou um budget ali para você pagar a vulnerabilidade e no Bug Bounty você vai pagar um monte de vulnerabilidades, você vai pagar 50 vulnerabilidades no mês, por exemplo. E aí o seu budget ele evapora. Agora, se você já tem pentests recorrentes acontecendo e você já testou muitas suas soluções, você pode ali abrir um bug bounty para a galera fazer, porque você já tem uma certa resiliência. E aí o sistema de pagar por vulnerabilidade encontrada fica melhor. Porque ao invés de você pagar 40 mil reais no pentest, para um cara fazer um pentest, você pega esses 40 mil reais, reserva ali para você pagar por vulnerabilidade encontrada. E você vai ter um maior resultado de vulnerabilidades encontradas, e você vai conseguir pagar por essas vulnerabilidades, né? Você não vai pagar por uma hora que você comprou de alguma pessoa. Então, existe essa diferença do pentest e do bug bounty. E o CTF, como eu falei, ele é totalmente diferente. O bug bounty ele é um modo de trabalho, né? O bug bounty é um modo de uma pessoa performar ali para conseguir um dinheiro sobre vulnerabilidades que ela encontra. E o CTF ele é um jogo. No CTF ali você vai ter máquinas para você invadir e encontrar vulnerabilidades. O Bug Bounty você faz um sistema real. Você tem uma empresa ali que você invade para achar vulnerabilidade. O CTF ele é construído para ter vulnerabilidades. Então você sempre vai achar vulnerabilidades ali. De alguma maneira você vai encontrar porque existe a vulnerabilidade no sistema. E o Bug Bounty, as pessoas e quando você fala de Bug Bounty, são sistemas mais verdadeiros. Nem sempre as pessoas elas vão colocar vulnerabilidades ali porque elas querem, né?
Possivelmente elas não vão fazer isso. Então é mais complicado ali quando você fala de vida real. No CTF é um jogo. Então você vai aprender, claro, você vai ter conhecimento e aprender coisas para você fazer um bug bounty, fazer um pen test, mas é um pouco diferente o modo de pensar, né? Então, assim, eu recomendo muito o CTF para você aprender sobre segurança e para você criar uma mentalidade de como você pode pensar fora da caixa. Só que são coisas totalmente diferentes ali do bug bounty, né? Se você está falando aqui de trabalho, pen test e bug bounty, e aqui CTF que é um jogo. Os dois têm esse link que é hacking, que é pensar fora da caixa e que são técnicas de segurança, só que no cenário real, no mundo real, as coisas são totalmente diferentes, né? Pode ajudar? Pode, mas não são coisas iguais. Rincon, me diga como começar a trabalhar com segurança da informação. Como quem está assistindo a gente agora e tem interesse de entrar nessa área pode conseguir o primeiro emprego? O seguinte, você quando está tentando entrar no mercado de segurança da informação, você tem duas coisas que você pode fazer. Uma, você reclama que não tem oportunidade no mercado de segurança, que ninguém te dá vaga, que não tem vaga para júnior, que você não consegue nunca, ou você age. E se você reclamar, você não vai ter nenhuma contribuição, você não vai conseguir resolver nada se você ficar reclamando, porque as pessoas vão te enxergar como uma pessoa que reclama e não resolve as coisas. Se você agir, você tem possibilidades de conseguir as coisas. E quando eu digo isso, eu digo no seguinte sentido. É... Não necessariamente você vai conseguir entrar no mercado de segurança pelo modo que te ensinaram na vida que você vai conseguir as coisas. Que você tem que enviar um currículo, esperar o contratante entrar em contato com você, ou o RH entrar em contato com você, para você passar por uma entrevista, para você passar por todo aquele processo e conseguir as coisas. Eu nunca consegui uma vaga assim na área de segurança. Eu sempre fui uma pessoa mais proativa. Eu ia direto no contratante e, cara, como é que tá? Oi, cara ou moça, né? Como é que tá a vaga de segurança aí? Vocês estão procurando pessoas de qual perfil? Existe algo que eu possa ajudar vocês aí? Vocês acham que faz sentido eu tocar esse projeto junto com vocês? Ou na real, eu posso até contar uma história para vocês aqui. Quando eu morava em Goiânia, eu trabalhava numa revenda de segurança, né? Era uma revenda de segurança lá, basicamente um MSS, vamos dizer assim, né? Que era uma empresa que revendia, sei lá, Firewall, revendia soluções de anti-spam, revendia diversas outras coisas. E tinha um time que eu fazia parte, que era um time de suporte, vamos dizer assim, né? Que a gente prestava a gestão dessas soluções que eram vendidas, né? Então vendia um firewall, a gente configurava o firewall, arrumava regras de porta de firewall, arrumava lá as regras de detecção de ameaça, diversas coisas que a gente fazia, né? E eu tava lá uns 2 anos nessa empresa já, e aí eu queria sair de Goiânia, eu queria tentar conseguir outros caminhos aí para mim, né? Tentar achar outras coisas para fazer que eu poderia, ou algumas outras vagas que eu poderia achar fora de Goiânia, né? Eu tinha duas possibilidades para isso. Ou eu ficava reclamando que não achava vaga fora de Goiânia, ou eu tentava achar vaga fora de Goiânia. Só que aí eu comecei a pensar no negócio seguinte: por que eu quero achar vagas fora de Goiânia se eu posso achar vagas no mundo inteiro? Então eu comecei a pensar dessa forma, né? E uma das coisas que eu posso te dizer, eu enviei tipo uns 300 e-mails, tipo num prazo de um mês, assim. Foi muita coisa que eu enviei. Com meu currículo, explicando, conversando com pessoas, ligando, fazendo reunião. Eu fui chamando a galera no LinkedIn para conversar, trocar uma ideia, queria entender, né, como é que esse negócio funcionava. E é muito espírito do hacking, né? Você quer entender, você quer ir lá atrás do negócio, pegar na mão lá o problema e tentar resolver ele. E numa dessas tentativas de fazer isso, eu fui mandar um currículo para uma fabricante de segurança. Esse fabricante de segurança, para quem não conhece, chama Kaspersky, né? A fabricante de segurança para onde eu tentei enviar o currículo. Só que assim, eu pensei, se Igor, eu tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade, se eu mandar o meu currículo que não tem nada para uma empresa do Kaspersky, os caras vão ignorar instantaneamente, porque eu não tinha experiência, né? Eu estava trabalhando com segurança há 2 anos, sei lá, em 2013, 2014. Então, o que eu pensei foi o seguinte, eu falei, quer saber? Eu vou enviar para o dono da Kaspersky o e-mail. Eu vou pegar o meu currículo e vou tentar chegar no dono da Kaspersky. Só que o primeiro problema que eu enfrentei é que eu não sabia o e-mail dele. Não tinha como eu saber o e-mail dele, né? Então, o que eu fiz? Eu descobri o nome dele, era Eugene Kaspersky, o e-mail dele. E aí eu comecei a mandar eugene@kaspersky.com.
e@kaspersky.com, e.kaspersky@kaspersky.com, kaspersky@kaspersky.com. Eu comecei ali a mandar vários e-mails para essa empresa, né? Nem sei se eu estou pronunciando certo aqui, se é Kaspersky ou Kaspersky, né? Tem gente que fala coisas diferentes aí. E eu comecei a mandar. E comecei a mandar um monte, mandei tipo uns 15 e-mails lá, tentando achar o e-mail dele, né? Mandei, recebi um monte lá de e-mail falando que não tinha encontrado e esqueci esse negócio, né? E depois de uns 3 dias eu recebi um e-mail. Eu recebi um e-mail dele, do dono da Kaspersky. Ele mandou um e-mail pro diretor global de contratação lá, de head da Kaspersky. O cara de head da Kaspersky Global mandou pra galera responsável pelo continente americano. E o continente americano mandou para um cara responsável pela contratação na América Latina. E aí, quando eu me vi, eu tava com a possibilidade de ir morar em Moscou, na Rússia, para trabalhar, eu não lembro se era Moscou ou se era outra cidade, para trabalhar na Rússia, na Kaspersky Global. E então, assim, foi uma coisa que em prazo de uma semana eu resolvi, simplesmente pensando fora da caixa. Eu pensei que se eu quero chegar nesse lugar, eu tenho que já falar direto com o dono e explicar que eu tenho vontade, que eu quero que segurança é minha paixão, que hack é minha paixão. Então, foi assim que eu quase fui trabalhar na Kaspersky, né? Por que eu não continuei no processo seletivo da Kaspersky? Porque nesse mesmo período, eu falei pra vocês, eu estava enviando um monte de currículo, e eu enviei currículo para um cara chamado Fernando Mercedes. E ele me chamou para trabalhar na Trend Micro, né? Que era uma outra das grandes fabricantes de segurança aí no mundo. E aí eu fui, mudei para São Paulo na época, fui morar em Osasco lá, né? No apartamento de uma tia minha lá. A gente meio que fez um negócio lá para eu morar no sofá dela lá enquanto eu trabalhava em São Paulo. E aí foi mais ou menos essa história, né? Só que nesse período eu aprendi uma coisa, que não adianta você ficar reclamando. Você tem que resolver. Se você é um hacker ou uma hacker, você se considera um hacker, você tem que hackear as coisas. E como que você hackeia isso? Você pega uma coisa que te disseram, você tem que enviar um currículo, você tem que passar por um processo burocrático de contratação. E você hackeia isso. Como? Envia um e-mail direto pro dono, fala com o contratante, chama para reunião, conversa. Se a pessoa vai num evento na H2HC, se a pessoa vai num evento de segurança, vai lá conversar com ela, vai se expor, vai conversar, vai trocar uma ideia, vai entender o que essa pessoa gosta, vai entender o que essa pessoa quer, o que ela precisa nas vagas que ela está abrindo, que tipo de problema que ela quer resolver. Então vai entender o que essa pessoa ela tá querendo fazer para contratar você, vai conversar com essa pessoa, vai entender os motivos, o que motiva ela, o que ela quer, qual é o negócio da empresa, o que a empresa ela quer fazer. Vai realmente tentar entender o problema para que você veja se você é capaz de entregar uma solução e você entrega uma solução falando, ó, isso aqui eu consigo te ajudar a resolver. Ou eu posso não conseguir agora, mas se você me dá a oportunidade, eu vou com vontade tentar resolver isso. Então essa é a dica que eu dou aí para quem quer entrar no mercado de segurança da informação, né? Se expor, mas saber se expor, né? Saber ir lá conversar, entender do negócio e ir atrás realmente, vai com sangue no olho, né? Para de reclamar, para de falar que não tem vaga, para de falar, eu não consigo vaga no Rio de Janeiro, não consigo vaga em São Paulo, não consigo vaga no interior do Brasil. Olha um pouco para as coisas que eu fiz, né? Nesse sentido, não dizendo que eu sou um exemplo aqui, né? Mas eu vim de Goiânia e hoje eu moro em Curitiba, mas eu passei por uma trajetória, morando em várias cidades no Brasil, né? E muito em breve aí, talvez eu vá até para fora do Brasil, né? Mas como que eu fiz isso? Sangue no olho, vai atrás, vai perguntar, vai entender o modelo de negócio da empresa, os problemas que ela enfrenta, por que ela quer contratar, é um negócio de compliance, é um negócio que ela precisa, é uma lei, uma LGPD, é um problema de segurança que ela está enfrentando, houve um vazamento, como é que você pode ajudar a empresa? Então vai atrás, vai pesquisar, deve ter, sei lá, 500 vagas abertas de segurança no LinkedIn. Você já pegou essas vagas no LinkedIn, todas as vagas, jogou numa planilha? Se você já colocou o nome dos contratantes dessa vaga, colocou o nome da empresa dessa vaga aí, você já colocou o contato da pessoa, já tentou marcar uma reunião com ela, você já entendeu, tentou entender os padrões de requisitos que tem dentro dessa vaga, você já estudou esses padrões de requisitos. Se a empresa quer uma AWS, se a empresa quer fazer uma segurança de AWS, você já foi lá na AWS, criou uma conta free, porque tem conta free, e estudou lá como é que funciona IAM, S3, KMS, essas coisas. Então assim, vá atrás. Pare de ficar sentado reclamando e vá atrás de resolver as coisas. Porque só com a ação que você vai conseguir ter um impacto positivo na sua vida e você vai conseguir aí mudar alguma coisa na sua vida, né, na sua realidade. Pareceu meu papo de coach aqui, mas é mais ou menos assim mesmo que funcionam as coisas quando você está tentando conseguir o seu primeiro emprego, né? Qual que é o conhecimento mais importante? É o conhecimento no desenvolvimento ou na infraestrutura?
Ou na realidade não existe um lado mais importante e ambos são de extrema valia para quem quer trabalhar com segurança da informação? O conhecimento mais importante que uma pessoa tem que ter hoje no mercado de trabalho ou até então na vida dela é saber aprender. Por que eu acho isso? Porque as pessoas, elas estão meio que mal acostumadas hoje, sabe? Elas, por exemplo, eu recebo muitas perguntas das pessoas que se a pessoa ela pegasse essa mesma pergunta e ela jogasse no Google, ela teria a resposta na hora, assim, ó, instantâneo. Ela jogaria exatamente a mesma pergunta que ela fez para mim no Google e aparecer ali várias páginas com a resposta para a pergunta dela. Então as pessoas elas têm que saber ir atrás, saber aprender, saber pesquisar, saber estudar. Eu acho que isso é um dos conhecimentos mais importantes hoje. Eu sempre digo que é muito importante você saber sobre fundamentos de computador, arquitetura de sistemas operacionais, de computador, sistemas operacionais, programação, lógica de programação, redes, infraestrutura, modelo OSI, protocolos de rede. Você saber realmente como que você entende sobre o computador, né? Esses conhecimentos fundamentais, eles são importantes para você entender o que está acontecendo ali por trás quando você está enfrentando um problema. Se você vai fazer um port scan numa máquina e você não consegue fazer o port scan porque fala que o host está down, será que o host está down ou aquela máquina não responde a ICMP? O que é um ICMP? Quais tipos de ICMP existe, né? Então, esses conhecimentos eles são muito importantes para que você entregue ali uma qualidade maior no seu trabalho, enfim, nas coisas que você está querendo aprender, né? E saber aprender é muito importante, porque você nunca vai saber de tudo. Você vai enfrentar problemas no seu dia a dia onde você não vai ser capaz de resolver de forma instantaneamente ali. Mas saber que você é capaz de aprender e que você sabe aprender e você sabe buscar o conhecimento, sabe conversar com pessoas que sabem sobre a coisa que você quer resolver é muito importante, porque você nunca vai saber 100% do trabalho que você vai estar ali para fazer. É claro que você pode ser especialista em alguma coisa, mas vai chegar desafios que você não vai saber resolver. E você saber buscar, saber aprender, saber perguntar para as pessoas, eu acho o conhecimento mais importante. Eu colocaria duas coisas como mais importante: saber aprender e saber fazer troubleshooting. Você pegar um problema, quebrar ele em partes e analisar parte do problema para você entender exatamente onde está o problema e conseguir arrumar aquele problema, propor uma solução para aquele problema, tá? Então, eu colocaria isso mais o conhecimento mais importante não na técnica. Eu colocaria o conhecimento mais importante na camada mais abstrata, que é você ter a sede e saber aprender, saber perguntar e saber ir atrás do conhecimento, né? E uma coisa que tem um cara que eu conheço que ele fala, que nem sempre pela pessoa ter títulos ou pela pessoa ser experiente no mercado, o que ela está falando é certo. Então, você receber a informação de uma pessoa, você tem que testar essa informação. Testa a informação, vê se a informação está certa e aí você vai aprender com essa informação. Você vai saber se a pessoa está errada, se a pessoa está certa, mas principalmente você vai saber para você se aquilo está certo o que você está fazendo. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes aí que eu posso falar que são conhecimentos importantes para o seu desenvolvimento. Quais são as 5 ferramentas de segurança preferidas ou as 5 que você mais utiliza no dia a dia? Ferramentas são ferramentas, né? Ferramentas são feitas ali para resolver um problema, né? Você não vai bater num prego com alicate, né? Você não vai chegar lá e bater no prego com alicate. Você vai pegar um martelo para você bater no prego, né? Então, ferramentas são feitas para resolver problemas que você encontra, né? Então, se você encontrou lá, você está no pentest, na fase de enumeration, e você precisa fazer um port scan, algo do tipo, você pode usar um Nmap da vida. Se você quer, por exemplo, usar lá uma framework de exploração, você pode usar um Metasploit da vida, por exemplo, para você tentar conseguir ali explorar alguma vulnerabilidade que você encontrou, né? Então, ferramentas são feitas para resolver problemas. É basicamente isso. Ferramentas preferidas eu não tenho. Eu acho que assim, a ferramenta mais importante é o conhecimento. Eu acho que você saber sobre o problema é mais importante do que a ferramenta que você usa. Porque se caso você realmente souber como o problema funciona, você desenvolve a sua própria ferramenta. Então, às vezes você vai enfrentar problemas, igual eu enfrento no dia a dia. Eu enfrentei problemas esses dias para trás, esses meses para trás, e que não existia uma ferramenta para resolver. Só que eu entendi ali por trás como é que funcionava o protocolo, a API ali que se comunicava com o problema que eu estava enfrentando, e eu desenvolvi minha própria ferramenta para resolver o problema. Então, assim, a ferramenta mais importante, se eu fosse citar 5 ferramentas
mais importantes para você ter, as minhas 5 ferramentas mais preferidas: conhecimento, 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 conhecimento. Eu acho que são as minhas 5 ferramentas preferidas para você conseguir resolver qualquer tipo de problema que você enfrentar no seu dia a dia aí. Então eu acho que seria mais ou menos essa a minha resposta. E para a gente finalizar, quais são as suas dicas para quem está começando agora ou quer iniciar uma carreira na área de segurança da informação ou quer começar a jogar CTF agora? Caso você tenha algum filme, livro, curso ou profissional para que o pessoal siga, esse é o momento ideal para que você indique para quem está assistindo a gente. Está vivendo numa era, né, de informação, uma era de redes sociais e de compartilhamento de conhecimento sem precedentes, né? Até meio clichê falar isso. Mas é sem precedentes no hacking, na verdade. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar as coisas e procurar, eu lia zine, para você ter uma ideia. Eu lia, tipo, zines da Axur, eu lia zines lá do Nash Leon, da Modit lá, eu lia, cara, diversos zines. Era um bagulho difícil. E você ter acesso à informação era difícil, porque você não tinha tantos conteúdos indexados no Google, tantos conteúdos indexados no YouTube, né? Então, hoje está mais fácil. Só que essa facilidade ela vem com um problema, porque pessoas ensinam coisas erradas. E é tanta informação que as pessoas que estão começando, elas ficam perdidas. E elas não sabem para onde que elas têm que focar ou olhar para um conteúdo para tentar encontrar alguma coisa. Então, assim, minha primeira dica para você é que você saiba o que quer. Procure saber o que você gosta. Você gosta de engenharia reversa, você gosta de threat intelligence, você gosta de segurança ofensiva, você gosta de segurança defensiva, você gosta, sei lá, de trabalhar especificamente com criação de produtos na área de segurança. Então você tem ali um leque de coisas que você pode gostar para trabalhar na área de segurança, e cada coisa vai te levar para um caminho, né, específico que você vai trabalhar na área de segurança. E não só na área técnica, como na área comercial. Tem gente que tem mais essa pegada de trabalhar na área comercial, né? Então, cada coisa vai te levar para um caminho diferente. Então, meu grande conhecimento saiba o que você... a minha grande dica para você é saiba o que você gosta para você definir para onde você vai. Tem uma frase que fala, né, que quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Então, teste. Vai lá, tenta um pouco trabalhar com pentest, mexer no pentest, ver se você gosta. Vai mexer com engenharia reversa, ver se você gosta. Então, teste ali para ver como é que você se sente, né? A área que você realmente gosta ali de trabalhar. Se você quer conteúdos de qualidade, eu posso recomendar, por exemplo, o Papo Binário, que é do Fernando Mercedes lá, que é o Mente Binário. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser. Eu tô fazendo bastante live, então quem quiser colar nas minhas lives lá para trocar uma ideia, twitch.tv/rinconhack, eu vou deixar aqui na descrição também. Eu tô falando que eu vou deixar na descrição aqui, mas nem sei se eu tenho permissão para isso, né? Eu vou deixar as referências para você aí e você ver se você coloca na descrição pra galera. Tem muita gente no Instagram produzindo conteúdo lá, tem o Rafael Hack na Web Oficial, tem o Carlos Crossec produzindo conteúdo, tem uma galera produzindo, né? E essa galera, se você for parar para dar uma analisada, elas sempre estão juntas, né? É uma galera que sempre está próxima uma da outra aí, né? Se for falar sobre engenharia social, tem a Marina Ciavata também que tá produzindo bastante conteúdo em relação a isso. Então faz o seguinte, o que eu te recomendo sei lá, vai no meu Instagram lá, instagram.com/igor.rincon, também posso deixar o link aqui na descrição se você quiser, e comece a seguir as pessoas que eu sigo ali, pessoas que eu estou seguindo, pessoas da área de segurança, e com o tempo você vai ficar acostumado ali a lidar com as pessoas que estão produzindo conteúdo para vocês aprenderem alguma coisa. E também tem o Discord, o link do meu Discord lá, onde está a comunidade muito legal, que a galera pode chegar lá e aprender a qualquer momento, a gente jogando CTF o dia inteiro lá, compartilhando tela, é só chegar lá e colar. Eu também posso deixar o link aqui na descrição para quem quiser colar lá. Então é basicamente isso que eu tenho como referência, e sigam pessoas boas que naturalmente você vai aprender como ser bom ou boa, né? Eu sempre digo que você é o que você consome, né? E quando eu digo isso eu não estou falando de comida, estou falando de conteúdo. Então consuma conteúdos bons que naturalmente você vai se tornar uma pessoa boa nas coisas que você faz.
Essa foi a nossa entrevista com o Igor Rincon. Muito obrigado pela sua participação, Igor. Agora é o momento de você fazer o seu merchan, divulgar os seus projetos, suas redes sociais, a sua live, enfim, divulgar aí o que você queira, vender o seu peixe. Muito tempo de vocês aí que ficaram nesse tempo todo aqui vendo eu falar umas besteiras aí, falar algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu já fiz merchan a live inteira, então vai possivelmente ter todos os links aí na descrição. Eu vou mandar para você ver se você compartilha aí. Se não quiser compartilhar, também não tem problema. É só a galera me procurar lá, Igor Rincon, que vocês vão achar. E galera, keep hacking. Um abraço. Não se esqueça de deixar o like e comentar aqui embaixo o que você achou dessa entrevista e quem que a gente deve trazer aqui para esse Entrevistando Hackers. Também dê uma olhada na nossa descrição porque tem as nossas redes sociais e tudo mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Muito obrigado e até mais.